E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Vamos para mais uma aula sobre regra de 3 composta. Então o problema diz assim: uma construtora conta com 12 operários, os quais trabalhando 10 horas por dia demoram 6 dias para levantar um muro de 20 metros de comprimento. Quantos operários serão necessários para levantar um muro de 30 metros de comprimento e mesma altura e largura do anterior, se essa construtora necessita que o muro seja construído em 9 dias, trabalhando 8 horas por dia? Considere que os operários apresentam o mesmo desempenho para a construção de ambos os muros, tá? Beleza, pessoal? Então, eu vou montar aqui a minha regrinha de 3 composta, tá? O problema está dizendo o quê? Que são 12 operários. 12 operários, tá? 12 operários trabalhando 10 horas por dia, né? 10 horas por dia, tá? Esses operários, eles demoram 6 dias para levantar um muro de 20 metros de comprimento, tá? Então eles levam 6 dias para levantar um muro de 20 metros de comprimento, tá? Descrevi matematicamente a situação aqui. Pronto. Agora ele pergunta: quantos operários, né? Operário sempre embaixo de operário, né? Horas por dia embaixo de horas por dia, dias embaixo de dias e metro embaixo de metro, né? Que é o comprimento do muro, no caso. Quantos operários serão necessários para levantar um muro de 30 metros de comprimento, né? 30 metros de comprimento, mesma largura e altura do anterior, se essa construtora necessita que o muro seja construído em 9 dias, tá? Trabalhando 8 horas por dia. 8 horas por dia. Tá, pessoal? Então tá aqui, montei matematicamente a situação problema descrita no texto acima. Correto? Pessoal, como que eu vou fazer a análise para encontrar o valor de x, né? Que o problema quer saber quantos operários serão necessários para levantar um muro de 30 metros de comprimento e mesma altura e largura do anterior, se essa construtora necessita que o muro seja construído em 9 dias, trabalhando 8 horas por dia. Quantos operários? Eu sempre vou comparar com o x, tá, pessoal? Eu vou comparar essa grandeza aqui com a que tem o x. Essa aqui com a que tem o x e essa aqui com a que tem o x. Sempre comparo com a que tem o x, tá? Então vamos lá. Vou colocar uma seta na grandeza que tem o x. Essa seta, pessoal, ela pode ser tanto para baixo como para cima, tá? Eu vou colocar para cima aqui no caso. Eu vou colocar a setinha apontando para cima. Beleza, pessoal? Aí o que ocorre? Se eu diminuir o número de horas trabalhadas por dia, o número de operários vai ter que aumentar, não é isso? E se o número de operários diminuir, então o número de horas trabalhadas vai ter que aumentar. Beleza, pessoal? Então, essa grandeza é inversa, tá, pessoal? Se ela é inversa a essa aqui, eu vou colocar a setinha dela para baixo. Repetindo, pessoal, por que a setinha ficou para baixo? Porque é uma grandeza inversa. Porque olha só,
Se eu diminuir o número de horas trabalhadas por dia, aqui ó, não diminuiu de 10 para 8, então o número de operários vai ter que aumentar, tá? Se um diminui, o outro vai ter que aumentar, tá? Então as grandezas são inversamente proporcionais, tá? Horas trabalhadas por dia e operários são inversamente proporcionais, porque quando um diminui, o outro tem que aumentar. Beleza, pessoal? Isso é uma grandeza inversamente proporcional. É que aumentando uma grandeza, a outra diminui na mesma proporção, tá? Isso é ser uma grandeza inversamente proporcional. Eu tenho aqui o número de dias e o número de operários. Se eu pensar assim, pessoal, quanto mais operários a gente tiver, menos tempo nós vamos gastar, tá? Quanto mais operários a gente tiver, menos tempo a gente vai gastar. Olha só. Quanto menos operários a gente tiver, mais tempo nós vamos gastar, tá? Então, uma aumenta e a outra diminui. Então, concluímos que dias e operários é inversamente proporcional. Por isso a setinha tem que ficar ao contrário de operários, tá? Setinha ao contrário indica que a grandeza é inversamente proporcional. Comprimento do muro. Quanto mais operários estiver trabalhando, maior será o comprimento do muro, não é isso, pessoal? E quanto menos operários a gente tiver, menor vai ser o comprimento do muro, tá? Então, o que é isso, pessoal? É uma grandeza diretamente proporcional, porque quando uma aumenta, a outra também aumenta. Então a seta está na mesma direção que operários. Repetindo, inversamente proporcional a operários, por isso as setas estão em direções diferentes. Inversamente proporcional a operários, por isso as setas estão em direções diferentes. E diretamente proporcional a operários. Por quê? Porque quando uma aumenta, né, a outra também aumenta. Aumentando o comprimento do muro, eu tenho que ter mais operários trabalhando, tá? E diminuindo o comprimento do muro, eu tenho que ter menos operários trabalhando, tá? Aumentando o número de dias, eu tenho que ter menos operários trabalhando. Então é a inversa. Diminuindo o número de dias, eu tenho que ter mais operários trabalhando. Por isso que é inversa. Aumentando o número de horas por dia, eu tenho que ter menos operários trabalhando. Diminuindo o número de horas trabalhadas por dia, eu tenho que ter mais operários trabalhando. Por isso é inversa. Tá, pessoal? Então, como eu vou solucionar isso agora? Vou montar assim. 12 está para x e isso é igual a... Eu tenho 10 e 8, né? Não é inverso? Se é inverso, eu vou ter que inverter. Então, em vez de 10 sobre 8, vai ficar 8 sobre 10, tá? Vezes... Não é inverso aqui também? Então eu vou ter que inverter. É 6 sobre 9, vai ficar 9 sobre 6. É 20 sobre 30, só que é diretamente proporcional, ó. As setinhas estão na mesma direção. Então eu não inverto, pessoal. Continua 20 sobre 30. Beleza? Vamos agora então à simplificação aqui, tá? Eu tenho que 12 sobre x posso dividir por 2 e aqui posso dividir por 2.
8 dividido por 2 vai dar 4. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Vezes 9 sobre 6. Vezes 20 dividido por 2 dá 10. E 30 dividido por 2 dá 15. Né? Aí fica 10 dividido por 5 fica 2. E 15 dividido por 5 fica 3. Dividir por 2 aqui. E depois dividir por 5, tá, pessoal? E depois dividir por 5. Beleza? Então vai ficar assim, que 12 sobre x é 4 vezes 9. 4 vezes 9 é 36. Vezes 2 é 72. 5 vezes 6 é 30. Vezes 3 é 90. Cruzado, né, pessoal? 72x vezes x é igual a 90 vezes 12. 72x é igual a 90 vezes 12 dá 1080. X é 1080 dividido por 72, pessoal. Então dá 1080 dividido por 72. Dá quanto, pessoal? 1, né? 10 não dá para dividir por 72. Pega o 108. Então fica 1 vezes 2, 2. 1 vezes 7, 7. 8 menos 2, 6. Aqui empresta, fica 36. Abaixou, tem que dividir. 360 dividido por 72 dá 5. 5 vezes 2, 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 7, 35. E 1, 36. Acabou a divisão, então a resposta é 15. O que, pessoal? 15 operários, tá? Então, dentro dessas condições, pessoal, que a situação problema propôs, nós vamos precisar de 15 operários para construir